Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um capítulo aqui do nosso podcast. Um convidado ilustríssimo aqui, prazer ter você em nossa casa. É o Belo! Temos aqui o Renato Credi. Renato, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Tá um prazer conhecê-la, Jordana. Prazer. E Flávio, sempre um prazer. É isso aí, Muito parceiro legal. de trabalho, trabalhamos já há muitos anos juntos. E hoje é para falar um pouquinho da rotina dele aqui. Conta para nós, Renato, fala de você um pouquinho antes da anestesia, a sua infância, como é que foi isso? Puta, Sempre cara, vinculado ao animal, como que foi essa? Sempre. Isso daí foi uma loucura. É muito engraçado. A gente acha que é uma coisa em comum ao veterinário, né? É viver junto de bicho, né? Tem muito veterinário que não tem bicho hoje, mas convive pelo trabalho. Mas o start para você ir para veterinário, eu acho que é a convivência, né? E a gente é aquele papo que a gente tava falando, né, antes. A gente tava conversando de você falar a convivência com o bicho é que leva o cuidadinho, né? Vamos cuidar do bicho. Eu quero, papai, cuidar do bichinho. Eu vou ser médico de bichinho. Nada, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Né? O cuidado é na ferida, né? Vem do cara quebrado, vem do cara partindo, tudo isso. E a gente fica com essa ilusão de que existe esse cuidado. Eu, aliás, trabalho hoje em dia com isso, faço muito pela base da veterinária. Sim. Depois a gente conversa sobre isso, mas sempre iniciou com o cuidado do bicho, né? Vamos cuidar do bichinho. Olha, ele tá com a patinha quebrada. Ô dó, ô meu Deus. Você tinha veterinário na família? Não, nenhum veterinário. Não? Eu fui o primeiro e toda a minha família, assim, por parte de pai, era advogado, juiz, coisas assim. Nada, meu pai sempre... Nem da área da saúde eles Não, nada. Fui eu que saí fora. E depois disso veio outros primos e assim por diante, da família que fizeram veterinário. Hoje conhecidos até. O Léo Credi. Sim. Meu, sim. Sem palavras. Outro cara que você... Léo, o Flávio vai te chamar para você vir aqui falar sobre o Instituto Ranvier. Ai, que legal. Cobro isso dele até para você, se você quiser, sem problema nenhum. Mas meu começo mesmo, meus tios tinham um sítio e eles compraram cachorros. E parte da família da minha mãe, eu tinha uns tios, que inclusive há pouco tempo atrás trabalhei com um deles, um primo meu, filho desse meu tio, que tinha uma casa, cara, que era um zoológico, era muito legal. Arara, cachorro, gato, gambá, os caras pegavam tudo na rua e traziam tudo para casa. E a gente estava junto. Na época era muito comum a gente visitar, né? As pessoas. Criança adora isso, né? Era maravilhoso. E depois teve cavalo no sítio. E aí eu me embrenhei nisso daí. Aí eu quis fazer veterinária. Fui para fazer cursinho, servi exército. E fiquei lá 1 ano e 3 meses, fui preso 2 vezes. Aprontei bastante. Fiz bastante coisa legal. 18 anos. Nossa, cara, o fervor da testosterona, né? É uma loucura isso. Aí saí do quartel com 2 anos de atraso. Porque eu bombei 2 anos no colegial, né? Na época era colegial. E batalhei pra caramba, fiz cursinho na Tamandaré, no ângulo. Certo. E à noite, porque eu trabalhava eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e fazia o cursinho à noite. Caramba. Tem tudo pra correr atrás do tempo perdido. Tanto é que eu entrei na faculdade tarde e saí tarde, né? Eu saí com 27 anos. Sim. E... porra, cara, foi uma loucura isso. A partir daí, entrei na faculdade junto com quem eu conheci na Tamandaré e porque do Belo permanecer até hoje. Porque o meu apelido, porque o Belo da Moca vem da Tamandaré, do cursinho do ângulo. E a gente se conheceu, eu, Pacheco, o Paulo Holanda e o Paulo Garcia, que é o professor hoje da NexVet. E, cara,
É loucura isso. Vocês se Eu vou vocês te se falar que foi conheciam uma desde o cursinho, desde o cursinho. não é como veterinário. Desde o cursinho. Legal, e a gente, demais. cara, vamos fazer vestibular aonde? Encontrava no sala 26, que era o bar, né, da frente, porque não fazia merda nenhuma no cursinho, né, cara? Tinha as aulas, era muito legal mesmo. Outro dia eu tava assistindo até uma aula do Pier, cara, que era um professor. Assistam, isso daí é uma sumidade, é um negócio muito legal. É um cara dando aula no cursinho, chama Pier Mater, o nome dele. Pier, Luiz Pier, alguma coisa assim. Tá. Mas é colocar Pier, ângulo Tamandaré, você localiza, é uma aula sensacional para qualquer idade, para qualquer hora, porque o cara fala da vida inteira. Legal. É muito legal. Legal. E tive esses caras aí de professor que eram maravilhosos, né? Era uma outra lida de cursinho, é totalmente pegada, diferente, né? Você outra vira a pegada. cabeça, né? Outra pegada. Outra Os pegada. caras jogavam bola dentro da sala, entendeu? Mas dando voleio. Sabe aquelas coisas assim, de você olhar e falar, nossa, onde eu tô? E era, eu vim de escola de estado, né? Da escola. Total, É. Você entrar total, no meu, cursinho, não era uma totalmente, dois lados totalmente diferentes, Era muito totalmente. legal, não era? Exato. E era com certeza uma disrupção mesmo. E era uma outra pegada nas aulas, que era intensivo pra gente fazer o vestibular, né? E nós combinamos aí os 5 de encontrar, a gente encontrava no sala 26 e tomava cerveja, comia lá o enrolado lá da padaria lá do lado, só aprontava, não tinha nada de bom, né, a melhorar, só a atrasar. E aí a gente foi para Alfenas. Não, vamos para Marília. Marília, se não me engano, você podia fazer o vestibular lá, só lá. Só lá. Eu fiz o do vestibular de Maria. Isso, acho que foi Marília, Unesp, USP, Alfenas e o objetivo, que era a Unip. Unip. Isso, 6 faculdades. Boa, fizemos inscrição em todo mundo lá, um ou outro fez a mais e tal. Passei na primeira fase da Unesp. Pô, legal, né, cara? Show de bola, tô legal. Vim de escola de estado, né? Boa, eu já tava gostando de estudar, porque antes disso, você esquece. Eu era o cara que repetiu 2, 3 vezes o primeira, né, os quinta série, sétima série. Minha mãe sentava comigo para fazer conta de dividir de 2 na chave, de 2 números na chave. Mas graças a Deus aprendi. Ela me bateu tanto que eu aprendi. Beijo, mãe. Não, ela era total fora da escola. Minha vida era total fora da escola. E quando a gente entrou na faculdade, entramos os 5. Só que quando eu cheguei em Alfenas, eu fui chamado na segunda lista. Eu passei na Unesp, não passei em Marília. Em Alfenas, eu passei, mas foi na segunda lista. USP não passei. E fui fazer a segunda fase da Unesp e não passei. Só que a Alfenas chamava primeiro. E aí, de propósito, né? Exatamente. Não, e outra malandragem. O Delano é o cara do marketing. Não, ele mandou o telegrama. Telegrama na minha época. Eu tenho o papel ainda do telegrama. Caraca. Você passou na faculdade, tal, não sei o que, esperamos você. É muito louco isso. É um saudosismo, nada a ver, Muito mas é muito saudosismo. louco você olhar lá o papel. E, cara, fomos pra lá. E meu pai virou e falou, não, eu acho que a gente consegue te ajudar, tá bom? Tem bolsa lá? Eu falei, tem. Dá pra fazer? Dá. Eu vou estudar e eu vou conseguir. Beleza, tá bom. A bolsa tinha 3 bolsas que a escola dava e o resto era FIES. Tipo FIES. Isso, você paga no pós. Então eu consegui 70% de gratuidade e 30% de FIES. Caraca. Entrei. Beleza. Nossa. 2 semanas 30% pra levar... depois disso, cara, saiu o resultado da Unip.
Não, eu quero que você venha, meu pai falando, eu quero que ele venha para São Paulo e tal, não sei o que, tá mais em conta, a gente gasta muito lá e tal, e eu já lá. Primeiro dia de aula, todo mundo careca, não sabia quem era quem. Lógico. Ali, Era meu, bem assim. não dava para saber, não dava. Cara, eu sentei no cantinho, né? Fiquei lá. Depois de uma semana já sabia quem era todo mundo que tinha passado lá e todos passaram lá. E todos Que legal. do Só seus ano, amigos? só os meus amigos. Ai, que legal. Cara, a gente foi morar todo mundo junto. Puta, que animal. Montamos voltar pra São gostoso Paulo. demais. cara, cacete. Que O pai. cacete não, Não vai, queria, não rola. Ó, fiz as contas que dá no mesmo. Quero ficar pronto. aqui. Já tá alugado, já estamos aqui e tal, Tá não sei o que, jeito. e boa. Fiquei. E a gente era a turma do fundão, claro. Né? Tudo que de errado em Alfenas você podia, né? Sim. Porque era 400 quilômetros de São Paulo, você tá morando sozinho pela primeira vez, você tá com liberdade, seus cara. amigos, né? Pô, Os seus seus amigos da amigos que é pra molecagem. vida inteira, a molecada inteira, meu, estão lá. Então a gente começou a montar uma república e a república perdurou até o 5º ano de faculdade. Legal. Aí a gente, aprontou muito, cara. Muito. Festas da cidade a gente dava. Loucura. Eu tenho umas histórias que eu já botei fogo em casa. Eu sou... Meu pai é daqueles caras que desmonta a coisa. E aí ele coloca as pecinhas assim, né? Ai, sei. Tudo bonitinho e tal. Então, vai e monta. Né? Você é o cara que nem Ele- esbarra na mesa. Exato. Ou ao mesmo tempo assim, sobrou 4 parafusos. Dá pra mim fazer outra coisa com isso. Sobrou. Tá Não, em eu vou pé. botar na prateleira, entendeu? É mais ou menos isso. E meus amigos sempre falavam, né? O Paulão principalmente, tem isso aqui pra arrumar. E eu me metia a arrumar. E cara, uma vez o Pacheco trouxe um abajur, cara. Não, daqui que eu sei arrumar. Aquelas chavinhas, liga, desliga. Porra. Ele comprou uma nova. Pá! Explodiu! Ainda bem que você é anestesista, não é ortopedista, né? Imagina cara. fechou o último ponto, tem duas O placas sobrando. pior é que eu tenho destreza pra isso, né? Sobrou essas duas, deixa eu ver. onde eu coloco. Exatamente. Duas placas que você pediu aqui. São coisas assim. A gente tava... Não sei o que era, tinha que furar alguma coisa com um preguinho. E eu peguei e coloquei álcool no cinzeiro. E coloquei o cinzeiro, não, pra não dar problema, eu vou colocar em cima do caixilho da janela, né? Que era de ferro. Beleza. Coloquei o cinzeirinho lá, coloquei o álcool e acendi e tô lá com o preguinho. Pá! Estourou o cinzeiro. Não, cara. Não foi assim. Meu, o negócio subiu no teto, velho. Os caras assim, Pô, mas todo que álcool, mundo tinha deitado, gasolina, sabe? né? Todo mundo deitado. Corre, tá pegando fogo em casa. Eu, Belo, você é o filho da mãe e tal, não sei o quê. Só histórias assim. Hoje em dia você tem que esterilizar a mesa, não é você que faz. Antigamente Pede pra era no outra pessoa. fogo, né? Antigamente era Pede no pra álcool. outra No álcool, pessoa. jogava, Então, Mó show de Legal. Hendrix, você cirúrgico Hendrix. jogava. Rock and roll! Meu, era assim na época. E aí eu fiz estágio sempre, desde o primeiro ano de faculdade. Todas as férias, tudo eu fazia porque eu queria ganhar tempo. A impressão que eu tinha é que eu já tinha passado do meu tempo, entende? De estudar e tal. E eu peguei gosto com a faculdade fazendo aquilo que eu gostava, ou que amava, né? A partir daí eu comecei a estudar muito, cara, muito mais exageradamente. Tanto é que quando eu saí da facul eu já estava empregado, eu estava lá no Provete fazendo estágio na USP, fazendo estágio no Provete, conheci o Juli, Legal. Roberto Juli, Sim. trabalhei um tempão com ele, o André Legutti, que foi o cara que falou pra mim, cara, você tem um jeito aí pra anestesia, vem cá, vamos trabalhar com anestesia. E aí eu comecei a estudar anestesia, porque eu convivia com o André e o Edilberto. Sim.
O Edilberto, puta vida, eu queria ver ele novamente, faz muito tempo que eu não vejo. E é um amigão de coração mesmo, uma pessoa muito legal. Ele assim, fazia estágio comigo na USP, a gente fazia junto o estágio, sabe? Na época o Rafael, o Malaco, tava lá, de contratado. Olha aí. E ele comprando Pompeia, então ele fazia os plantões do Pompeia, montou Pompeia, não comprou Pompeia. Ele montou Pompeia e junto trabalhava na USP. Então ele fazia esse plantão noturno, cara. Ele trabalhava 24 horas. Cara, é uma geração da correria, né? Uma Nossa, geração de mão na eu massa, lembro, né, cara, era muito louco isso. A gente Pô. zoava muito, a gente ia nas festas do DA da faculdade, todo mundo ia, os professores iam, entendeu? Era uma outra pegada, era legal o negócio. A gente estava lá para estudar mesmo, entende? Sim. E foi lá que eu conheci a Denise Fantoni, a Silvia, Sim. quem vocês possam imaginar de professores mais antigos estavam lá ainda, por lá. todos. Então, tive muitos exemplos legais. A partir daí que eu saí de lá, fui para o mercado, cara, eu vi que cavalo não era o meu esquema, porque eu estava querendo fazer a residência do jockey, fazia estágio no jockey, junto com o Juli. Ele operava e eu ficava nas anestesias junto com os anestesistas lá. E ao mesmo tempo, querendo fazer residência. Só que, cara, é um mercado que se você não tem apontamentos, QI, Que todo todo mundo fala mundo cara, fala. é bem difícil, porque as propriedades rurais que têm animais grandes, que dão subsistência, já tem os mais velhos, Tem lá. bons, entendeu? E talvez até o cara que tá lá no jockey com você, entendeu? Então você não vai furar o olho do cara, Exato. ou chegar lá dando currículo na propriedade, Exato. entende? Não adianta isso. Mas a gente frequentava as propriedades com esses caras. Então eu tinha oportunidade de ir na Helvétia, conhecer esse lugar aí espetacular. Se vocês não conhecem, ou se alguém quiser conhecer, cara, vale a pena você ir ver, porque é outro mundo, é totalmente fora do nosso métier, completamente fora. Lá as baias dos animais, mármore embaixo, ar-condicionado, ruas mundo, assim né, de você perder de vista, sem nada, gramado, pistas de polo, muito legal, é uma outra vida. E cada jogador tem 6 cavalos, então quem joga tinha as propriedades onde esses professores iam, né? No caso o Laguna, o Juli, o pessoal que trabalhava, Reinaldo, que trabalhava na época, eles iam nessas propriedades e a gente ia junto. E, cara, é uma mais legal que a outra. É um negócio assim que você olha, você fala, você tá... Outro você tá mundo, de né? brincadeira, Outro totalmente mundo. diferente. Pegada. Totalmente diferente. Era aquilo que a gente visava, né? Só que aquilo é sonho. É sonho, é uma outra coisa. A gente não sai da faculdade pronto para isso, de jeito nenhum. Mesmo Não tem você nem que ir trabalhando pra isso, né, cara? Não, mesmo Porque- as pessoas que eu conheci lá no jockey se esforçavam muito, saíram para trabalhar, faziam provinhas, entendeu? Não trabalhava necessariamente no jockey, ganhava pela residência, tudo, mas não frequentava o jockey como CLT, né? Vamos colocar dessa maneira. Trabalhava fora e em provas esportivas aí de enduro, ia lá, fazia as paradas, coisas assim, e aí começava a conhecer o seu métier. Tinham 2 amigos de faculdade que montaram hospitais, mesmo de cavalo, mas eram longe, em Dayatuba, longe de São Paulo. Sim. Tá lá o hospital do cara ainda até hoje, eu nem lembro o nome, ele vai me xingar, o Thiago. E até hoje eles estão lá, mas o métier para você entrar no mercado do cavalo é um pouco diferente do que a gente pensa que é. Aí comecei a fazer os estágios do Provete, USP.
Isso era o quê? 2000? 2000 não, os estágios antes, né? Desde o primeiro ano de faculdade eu fazia, então em 94 eu já estava fazendo estágio. Tinha um veterinário em Bragança, onde meus tios tinham um sítio, que ele tinha uma clínica lá com a esposa e eles me ofereceram um estágio para mim ver se eu queria fazer veterinária e tal, por conta dos cachorros e tal. Eu fiz um monte de coisa dessas. Eu fui para a USP na medicina, eu fui fazer algumas aulas, sabe, de anatomia, por exemplo, na medicina, para saber se eu gostava de mexer com aquilo, legal, entendeu? Legal. Mas a Diferenciado veterinária pra quem foi fazia naquela época isso. Então, mas Hoje foi é uma uma das decisão dicas que minha muito- isso, viu? Porque eu não sabia muito bem o que eu Queria queria. vivenciar um pouquinho. Ó, que é uma dica de Mas alguns veterinários isso falaram. que eu Até ia pra falar, é uma pesquisar. dica que alguns veterinários já deram e é uma dica de ouro, porque para você saber o que você gosta, porque às vezes Ah, sim, você Pô, vai mas gosta, se você não experimentar, gosta, né? é não, porque eu você quero isso. olha a profissão e achas legal, mas quando você tá lá dentro, vendo Então. a vivência, o que acontece lá dentro, às vezes não é a sua Nos praia. nos cursos de enfermagem, a gente fala muito isso, que o cuidar não é gostar. Entendeu? Sim. Não tem nada a ver uma coisa com a É, outra. exato. E geralmente a pessoa que vem para veterinária gosta, não cuida. E ele vai se surpreender com o que vai encarar lá. Isso. Porque você só vai ver atrocidade. Você Você só vai ver coisa maus tratos, morte. Você vai lidar com Atropelado, paciente grave, Lidar né? muito com Polifraturado. Muito com pessoas. Muito. Não, eu acho que é totalmente com pessoas. Totalmente Hoje com em dia, pessoas. isso daí, se não existe a lei dos maus tratos, hoje que ajudou, não vou falar que melhorou, ajudou as pessoas terem uma consciência um pouquinho melhor, porque se não tivesse a lei, eu acho que estaria do mesmo jeito. Não mudaria muita coisa, não. Entende? O que as pessoas não entendem é que quando você escolhe a veterinária, você escolhe pelo meio, não pelo fim. O animal não é o fim, o animal é o meio do caminho que liga duas pessoas. Exatamente. E a pessoa acha que vai ser só o animal lá no fim. Na época, olha só que loucura isso, na época os proprietários eram tidos como proprietários, porque o veterinário sabia que tinha a posse e era um bem. Sim. Ponto. Não era considerado pela justiça uma vida, né? Então, ele tomava a decisão, ponto, e acabou. Então, era tido o animal de trabalho que ele tinha lá. Ele não era um para eutanasiar no animal. E ele balançando o rabo, vai fazer, porque é uma posse, porque é uma eu decisão. quero. Então, e a gente... Existe, lógico, o procedimento de eutanásia, as qualificações para se fazê-lo. Mas, na época, era muito mais fácil, vamos colocar assim, para os proprietários se livrar do problema. Entende? Não tinha parâmetros, né, para você falar exato, assim, não tinha, exato. ó, ele tem que estar assim, assim, Sim, assado. sim, não, sim. não tinha. Não, Você, de qualquer maneira. isso dá pra gente abrir um parênteses agora, porque antigamente se chamava proprietário, você tinha a posse, então você tinha a decisão final, mesmo o veterinário não concordando. Aí mudou essa normativa, né, de proprietário para tutor. Aí tutor é aquele que tem a tutela, E que outra, tem a demanda, mas não tem a responsabilidade. tem agora errado. mudou para responsável. Mas você viu, é errado. Desde o início, o tutor foi escolhido uma palavra errada. Sim. Primeiro porque isso daí, vamos colocar da seguinte maneira, o significado da tutela é para a pessoa, não para o animal. E foi colocado isso de uma forma errada, equivocada. Vamos colocar, não errada. Sabiam que o proprietário estava errado e queria queriam passar isso daí no lugar. para o passou. animal. E a tutela é para a pessoa, não para o animal. E voltou a ser proprietário, que eu acho hoje, pelo menos, mais condizente com o que é. Né? E colocaram como responsável. Agora Exato. você trata o como responsável. Exatamente. A responsabilidade é sua. Então, Eu acho muito melhor mesmo, responsável. Eu tava vendo essa discussão, porque eu nem sabia por que tinha mudado tanto. E eu tava vendo essa discussão sobre olha, tutoria, existe tanta responsabilidade. coisa para a veterinária discutir e Muita. fica nessas nuances aí, né? Nesses pequenos detalhes. Existem coisas muito mais importantes. Eu acho que a veterinária hoje ela foi desvalorizada muita coisa, em um nível assim estrondoso, com a abertura das faculdades. Hoje a gente tem mais faculdade no Brasil do que no mundo inteiro. Sim. Então a qualidade desse ensino nunca vai ser boa. Renato, nunca. você Mesmo acha que você tendo régua. Né? A gente fala muito, né, de desvalorização profissional nos bastidores. Você acha realmente que a desvalorização ela é feita
do mercado em cima dos veterinários ou os próprios veterinários desvalorizam a nossa profissão? Eu Você acho que chegou a os pensar sobre próprios isso? veterinários desvalorizam. Porque o que acontece é que nas associações que eu tenho muita presença nos congressos. Uhum. E isso me traz um métier de contatos, onde a gente descobre e discute isso com muita frequência. Hoje a Associação Brasileira dos Hospitais Veterinários, a ABHV, ela junta os CEOs, os donos de hospital, clínicas e consultórios que querem fazer gestão. Uhum. Nessa direção existe também a Elovet do Fabiano, né? Certo? E esses dois contatos, esses dois grupos de pessoas, eles trazem muita informação sobre gestão. Nessa gestão, você começa a discutir você começa a ver o que está sendo discutido nesses congressos, nessas reuniões. E eu acho que aí entra uma discussão sem objetivo. Muitas das vezes, eu não sei se eu posso me colocar colocar este assunto assim. Talvez eu esteja errado, me corrijam se eu estiver errado mesmo. A opinião varia muito, é muito variável. E quando o pessoal senta para discutir, entra outros assuntos que eles orbitam ali o assunto principal, mas vira preocupação. E ali não sai do lugar. Então, o último assunto que foi falado no Congresso, planos de saúde. Já era para se ter uma ANT veterinária, uma regulamentação de tudo isso. Hoje, você pagar R$ 29,90 por um plano de saúde e você ter, estou falando do plano mesmo, PET, que está em vigor agora. O mais famoso. O mais comum, não mais famoso, porque talvez é o mais famoso porque tem uma divulgação maior. Tem uma divulgação maior, né? Então, você pagar R$ 29,90 uma consulta e vacinas, por exemplo, mesmo que você não tenha carência e assim por diante, isso já traz uma desvalorização, entende? Você como visível ainda para a pessoa que está atuando ali. Você não pode postar tabela de valores, preços promocionais, e aí cai numa dessas que você tem o tal do desconto, o tal do pagamento. Cara, eu vou te falar, no plano de saúde, regra, que eu acho que a ideia do plano de saúde é compartilhar o valor. Porque no caso você não vai, ninguém aceita. Se aceitar, está sendo burro de aceitar. Olha, estou chamando um monte de veterinário de burro. Não, olha para suas contas, entende? Você não consegue atender um paciente bem em 15 minutos. Não. Numa consulta. Não. Entendeu? Você vai ser muito objetivo, muito raso e vai passar coisas. Não tem jeito. E essa reclamação vai vir contra você. Mas você sabe entendeu? Que muitas vezes, Renato, eu acho que é válido a gente falar aqui o que acontece por trás, os bastidores. Sabe por quê? Porque os bastidores o responsável, ele não sabe como que atuam os planos de saúde veterinária. Ele não sabe. Sabe por que eu falo isso para você? Porque muitas vezes as pessoas perguntam, ou tem plano de saúde? E me chamam. E eu não tenho plano de saúde, né? Aí chega lá, eles me perguntam, você não entra no plano de saúde? Por quê? E aí eu explico para eles o porquê. Né? Como que é o plano de saúde? Como que a gente recebe? Como que funciona lá dentro? E eles ficam chocados. Você entende? Então, muitas vezes não é explicado para eles que o plano de saúde é muito parecido com o nosso. Agora né? tá... O médico veterinário, para colocar, é muito mal remunerado, demora para receber. A questão não é mal remunerado. O plano de saúde ele utiliza... A questão não é a má remuneração. Porque quando a gente fala isso, dá a entender que o plano de saúde nos dá a base para você trabalhar. E eles não dão. Eles utilizam o seu estabelecimento, o seu aluguel, a sua água, a sua luz, a sua faxineira com centro cirúrgico e consultório limpo, a sua seringa que você comprou, a sua vacina que você comprou, o boleto chega para você pagar, eles dão a demanda de clientes. Eu vou te complementando aquilo que você falou. Não é só a faxineira, a luz, a água e tal.
bota os impostos, bota os encargos de vigilância sanitária, que hoje Exato. Tudo em cima de tudo você. é fiscalizado, Exato. CRMV, bota tudo. Isso daí por R$ 29,90. Nossa. Utiliza o teu E capital de neste- giro para daqui neste 30, plano. 40 dias. Existem outros. Pagam mais, pagam mais. Agora Mas existe a também o metodologia é a seguro de mesma. vida. Vocês Ah, ficaram sabendo sobre não, isso? seguro de vida não. Então, existe o seguro de vida, que nada mais é do que investimento para o Uhum, animal. uhum. Então você vai lá tocando lá mensal e se você precisar, o cara te dá a nota fiscal, você vai lá no plano no seguro de vida, o E faz seguro o- cobre a nota fiscal. Então, Certo. entre aspas, está sendo pago melhor do que o plano de saúde. E existem os planos mais, no caso, reconhecidos aí, né? Por instituições maiores. Então, o Itaú, coisas Sim. assim. Eles pagam mais. É. Pagam mais. Mas mesmo pagando mais, isso não Não chega chega nem a sua nem base. a Sua um base. terço E a Basal, nossa, né? do basal. E o enfoque assim não é nem na medicina veterinária, eu acho que o plano de saúde como um todo, porque na medicina humana é a mesma coisa. A medicina veterinária eu acho que está um degrau abaixo, porque assim, você já foi num hospital onde a atendente está fazendo o teu cadastro e atrás dela tem um monte de biombinho e os Sim, caras de costas assim, ó. exatamente, Então a mandando ver, Unimed, né? a Unimed tem exatamente. a Porto Seguro tem outra, a Unilar tem outra. Exatamente. Cada um tem o seu carinha lá que fica emitindo nota, emitindo glosa, emitindo não sei o quê. Então, mas E isso na daí veterinária tem a gente um usa custo. uma... A administração do plano. Opa. Sim. Eu conheço clínicas, eu vou em clínicas para anestesiar. Você atende plano? Não, não atendo. Mas você pode receber pelo plano, ou FinPet, aquelas Uhum. coisas assim. Não, posso, faz o cadastro lá e tal. Beleza, tá bom. Quando você vai receber, já passou 30 dias, cara. Isso, às vezes até mais. Entende? E aí você olha, Quando não poxa, glosa. peraí. Quando não Quando glosa. não glosa, ou Exato, quando dá quando algum não outro glosa. problema. Eu não faço parte, eu não atendo plano. Eu também Em não. lugar nenhum que eu vou atender. E Isso olha que eu mesmo. atendo bastante em vários lugares. Não dá. Não dá para aceitar, entende? Dá uma complicação e essa complicação passa a ser jurídica, piorou muito a coisa, muito. Você vai dar um dinheiro ali que você não tem. Exato. Então, por essa consulta, eu não me arrisco. Entende? Isso a gente fez o gancho da desvalorização, né? A gente Exato, puxou o gancho da exato. desvalorização falando dos planos de saúde. E nos profissionais particulares, o que você acha que eles acabam desvalorizando a nossa profissão? Cara, na atuação mesmo, eu acho. O veterinário ele é visto como um prático, ele não é um médico. Eu coloco o termo veterinário, entende? Ou veterinário. A gente brinca, mas o veterinário, hoje, ele se aceita como veterinário. Ele não é mais médico veterinário. Sim. Existe uma palavrinha antes que estão Faz desconsiderando, total entende? diferença. Exato. Exatamente. E isso daí eu acho que a população não vê o veterinário como médico. Você sabe que quando a gente se Exatamente. formou, a Jordana falava muito Exatamente. disso. Ela falava, não, eu sou médico. Tá E a tudo minha escrevido, especialidade é a Jaleco. veterinária. Pois Eu escrevi no meu jornal, médico veterinário. Não, mas aí que tá o negócio. Você não conseguiu passar na medicina e fez veterinária. Não, eu nunca fiz exame para medicina. Eu sempre quis fazer veterinária. É engraçado Mas porque por muito... ser médico veterinário, não É uma veterinário ou faculdade de medicina, veterinário, gente. entendeu? Eu nunca me formei, nunca tive a intenção de me formar para ser um veterinário. Um cara que faz as coisas mal e porcamente. Porque eu tive exemplos, entende? De clínicas onde eu fiz estágio que, cara, eu vou te falar, era medicina de guerra. Aquilo que o Rodrigo fala nos cursos dele, nas palestras dele lá, o Rodrigo Rabelo, de que a gente faz medicina de guerra, isso é 90% da população de São Paulo, cara. Exato. Entende? Esses 10% são os mais qualificados, são os caras que têm hospitais, clínicas bem estruturadas, bem montadas, com marketing em cima, com um monte de coisa. E esses 10%, eu acho que levam o médico veterinário. Sim. O resto não, entende? É uma tristeza É isso aí, muito, né? Quando a muito gente chato entra isso numa, também. ou vê um estabelecimento que realmente trata desse jeito, né? Faz de qualquer jeito, faz em qualquer lugar os procedimentos, Então, você se entristece, porque você fala, poxa vida, é isso eu me mesmo. é o que- entristeci. E aí o que eu fiz?
eu não escolhi a área acadêmica por conta de valores. Eu não conseguia me manter dando aula. Tá? Não, você passa a fazer 80 horas, 40 horas. Cara, o que eu tiro numa anestesia são 5 horas de aula, entendeu? Exato. Aguentando pirralho, enchendo o teu saco, ou ao mesmo tempo reclamando que ele paga e você tem que escutar o que o aluno quer. Eu pulei essa fase aí, porque eu saí da vida acadêmica pensando, não, posso dar aula, mas não quero dar aula, eu quero me especializar mais, né? Saber mais sobre a minha especialidade. E, eu vejo as pessoas fazerem, né? E eu vi muitas pessoas fazendo. E quando você encontra pessoas boas fazendo, é arte, não é, entende? É arte, é totalmente diferente. A pessoa, eu vou dar um exemplo, falo o nome, tá? Roberto Juli. Esse cara, ele tem uma mão número 9. E ele opera, entendeu? O narizinho do gato. Entende? Eu olhava aquilo e ao mesmo tempo operava cavalo jogando intestino de cavalo para cima dos braços, entende? Com total destreza. Nada caía, nada sujava, nada, entendeu? Era uma coisa primorosa. E quando você vê as pessoas que falam, não, eu sou cirurgião, aí eu abaixo a minha régua hoje. Eu abaixo, mas abaixo muito a minha régua, sabe? É muito escroto isso eu falar, mas é ruim. Você vê que as pessoas, entende? Elas você não consegue desver. Você não consegue desver. Não você consegue, já viu algo você que reza pra pessoa não te chamar mais, talvez. Entende? Sim. Porque não ser grosseiro também, falar não vou mais aí porque você é ruim, não rola, né? Então eu achei legal a Associação dos Hospitais aparecer, colocando uma régua de qualidade, entende? Nesses lugares, nesses 10%. É importante. No resto, nos 90%, eles vão puxando, entende? Legal. E eu acho que é um passo legal. Mas é muito desvalorizado. Tipo uma estrela Michelin? Vai ser? Mais ou menos isso. Eu acho que é. Vai ter que E ter eu um acho que ranking. todas as associações deveriam ser assim, sabia, cara? De qualificar as pessoas e dar a estrelinha, o sorrisinho, entendeu? O carimbinho lá na prova do cara. Foi muito bem. Entende? Eu acho que isso daí é importante. Mas você virar para uma associação, como o Colégio de Anestesia, por exemplo, dar o título de especialista e não ter, pelo menos, parte desses 10% do mercado que fazem direito uma indicação para que esses caras chamem esses especialistas, entende? Para mostrar a carteira diferente dele, entende? E ter a habilidade de um especialista, porque de 5 em 5 anos você tem que fazer prova, mostrar que você está sendo atual, você tem que publicar trabalho, você tem que ir em congresso, são pontuações que você tem que cumprir para se manter especialista. Cara, se você for procurar trabalho pelo especialista, não compensa. Faz a conta, é simples assim, entendeu? Você não vai ter tempo para trabalhar. Exato. E, cara, eu publiquei trabalhos, eu estudei pra cacete, a gente não é bom, eu não me considero bom, eu sou vivido, né? Eu tenho muita prática. A teoria para mim, ela me complementa todas as vezes que eu vou em lugares, congressos, reuniões, a gente tenta puxar as coisas melhores. Na medicina a mesma coisa, minha esposa é enfermeira de UTI, neonatal, eu trago tudo, entendeu? Do Sabará ainda, referência em ECMO, transplante, é muito legal. E a gente, mostrar uma foto para você de um paciente na UTI humana e uma foto de um paciente na UTI, que eu tenho uma UTI, coordeno uma UTI hoje no hospital, com tudo que a gente tem, não chega nem um terço do que é feito para nós, entende? Por desconhecimento. Existe um catéter assim para isto. O veterinário não conhece, mas o humano já usa há anos. E isso daí é
Conduta. Então, se guarda essa conduta. Na medicina veterinária, não. A gente tem que formar essa conduta. Então, o que eu comecei a fazer é brigar pela base. A gente nem enfermeiro tem, vamos fazer enfermeiro. Vamos fazer curso para enfermagem. É isso. Auxiliar, o cara saber segurar um braço, conter um cachorro para você poder pegar uma veia, fazer uma limpeza de ferida, olhar a boca do cara. E hoje em dia, Porque tudo você fazia sozinho. Você vamos não falar? tinha ninguém para te ajudar. hoje em dia o óbvio precisa ser dito. Você É, já percebeu? exato. Eu falo isso pra Não, Flávio, então, falo, e Flávio, é chato óbvio, isso, precisa não é? ser dito. É muito chato chato, demais. cara. Geração E aí, não, péssima. é a picuinha, né? É a tal da picuinha. Os caras, os mais velhos vão virar e vão falar, pô, esse cara aí, ó, tá metendo pau, tal, não sei o quê. É a picuinha. Hoje, óbvio, Por precisa ser quê? dito, Porque, cara, se você for pensar bem, a mão de obra não existe. Eu procuro enfermeiros. Toda semana eu tenho que ter enfermeiros comigo. Eu trabalho na presença de enfermeiros. As internações que eu trabalho, porque é continuidade do meu trabalho, cara, se tiver um enfermeiro, eu conheci excelentes enfermeiros, excelentes. Eu juro pra você que, olha, pegaria todos esses, colocaria na minha malinha e não mostrava pra ninguém, sabe? Porque são caras assim que você... Queria ter pra você, pra você, como braço pra direito. você. né? O cara sabe fazer tudo, educado, postura, roupa, tudo. É o cara. Quantos tem? Nossa, Eu conto em uma mão, entende? E esse contar em uma mão, todo mundo quer. E não pagam pra ele o que ele merece. Também, entende? Então, pô, é muito ruim isso. A gente hoje faz os cursos de enfermagem por conta disso, entende? Precisa de mão de obra. E mão de obra qualificada, das pessoas que dão carinho, que sabem cuidar, que sabem limpar, dar dignidade. Coisa que as pessoas hoje, dignidade para elas, é obrigação, mas ele não sabe o que é dignidade. E aí, vai dar dignidade como? Então é difícil. Mal é alfabetizado. Exato. Chega lá, o cara, a maioria dos enfermeiros são pessoas que estão se formando veterinários ou que estão escolhendo a profissão. Exato. É Querem fazer horrível, um test entende? drive antes É da o profissão. test drive, É um armário. exato. É o armário, exato. É? E aí você vai lá, forma o cara, aí o cara fica bom pra caramba, aí ele vai lá, se forma, passa a ser veterinário, acabou. Ele tá Escassez fora da enfermagem de exatamente. novo. Ele já Entende? tá fora da enfermagem. Não existe aquele cara que escolheu ajudar, cuidar. Que é o ajudar, é a diferença, né? Entre o veterinário e o enfermeiro. Sim. O enfermeiro ajuda, o veterinário executa, né? Então, muitas das pessoas, quando são muito bons, enfermeiros bons, que perdem a mão, eles passam para o outro lado, a competir com o veterinário. E isso daí é muito comum por não serem alfabetizados, não serem educados ou não terem a noção de que a enfermagem vai até aqui, aí entra o médico depois. Então, aí se confunde. Eu acho que aí entra os médicos, né, fora da profissão, que não tem documentação, que nesse cara que foi pego. Sim. Tudo isso daí, cara. É o veterinário mesmo, entende? Que eu acho que se desvaloriza. Exato. Né? Veterinário. É Não saber muito- eu acho que são muitas coisinhas que hoje em dia que Muitas vem. coisas. Não é só o da Vem. desvalorização que se vem coloca, que ele coisinha, mesmo se coloca. a coisinha que tá muito veterinário se formando no Nossa, mercado, meu enxurrada. Deus do céu. Eles têm muito mais hoje concorrência, vamos dizer assim. O cara já quer sair da faculdade especializado. Você já Meu, percebeu? outro dia, não, No eu fiz uma quinto ano eles já entrevista, estão cara. fazendo curso. Eu fiz uma entrevista com um veterinário. Tudo bem, tudo jóia. Qual que é o seu nome? X. O que você faz? Eu estou fazendo pós-graduação. Ué, mas você você não não está na faculdade? Não tô, mas eu já entrei na pós-graduação. Isso. Eles Mas começam cara, a... você Não, nem terminou. mas o que acontece? Existe um assédio dessas plataformas, dessas empresas, já no quinto ano. Elas já sediam todos os alunos Então, mas do isso quinto daí ano. não É um pode, absurdo. entendeu? Deveria ser. Deveria não Exatamente ser. aí que a gente entra Ó. com aquele papo. Onde o veterinário se desvaloriza? Ele antecipa a formação. Então isso daí, pra gente que não ocorreu isso, na minha época, era totalmente diferente. Você diferente. concorria aos É. cursos. Você não ia lá, pagava.
poderia até concorrer e pagar, mas deixar de concorrer não, entendeu? Agora pensa, Para ser melhor, para você ter pelo menos os alunos, aquele grupo ali, mais informado. Exato. Agora pensa, você já sai da faculdade, você sai cru. Você sai ali da faculdade, você sai um pouco perdidão, né? Até você se encontrar. Depende, né? Isso Se depende você, da pessoa. Depende da pessoa. Tem Mas muito sai que ali, sai nada. sai não nada. sai Vai ali pra pegar uma prática. Aí de repente já sai especialista. Especialista em como? quê? Em quê? Não, Se você mal não tem sabe nem a o que é prática. clínica, Exato. entende? Ou seja, Ah, e aí vira aquele tipo de especialista que você fala, gente. não, dá, é horrível, não é? Entende? É Aí muito já, ruim. já começa esses pontos que eu acho que é super errado. A faculdade não devia permitir esse assédio dessas empresas, porque a faculdade permite e deve ganhar Claro um junto que ali. ganha. Ô, meu, você está lidando com um brasileiro, você não está lidando com um americano, exato. com um inglês que segue a risca a lei, entendeu? E o aluno, o que ele quer? Ele tá ali, bobão. Ele olha e fala, porra, legal, se eu sair especializado, melhor ainda, né? É lógico. Só que sai um especialista que não sabe fazer nada. Nada. E outra, já tive E a clínicos que eu contratei para fazer internação, que o cara, o clínico não, o intensivista, que se diz intensivista, que você chega lá e fala assim, faz uma conta de potássio para mim. Ai, Faz. meu Meu, Deus. ou pega lá uma gasometria, toma aqui a gasometria, o que tem de errado? E a pessoa fica olhando aquilo, entendeu? Não sabe nem E- o que é aquilo. E não Ou desenrola. ao mesmo tempo perguntar o que é piometra. Pô, não, piometra eu sei, hein, doutor. Ah, é? O que é? É uma infecção. É. E o que mais? Aonde? Não, Que e é? o que mais? Entende? Se eu perguntar fisiologia, então pior. É. Se você perguntar Acabou. farmácia, meu, Acabou. você nunca vai ter uma resposta desse cara, entendeu? Vai ser muito difícil. Então, a formação é É isso. Tá deixando a desejar. deficiente. E aí deficiente você jogar um demais. cara desse, aí você pega um cara desse, imagina. Isso profissional com profissional. Que ele ainda vacila, mas aí você corrige. Você né? pesca. Agora você imagine jogar um cara desse com um responsável. Então, Pra fazer uma consulta. O cara não sabe se comunicar, Falar, se ele não portar. sabe se portar, ele não sabe o que ele medica, não sabe, ele se perde e a Então. informação, aí ele joga a responsabilidade pra cima de outros. Ou faz aquele atendimento Não, a meia gente boca, meia né? boca, É medíocre. bem Isso básico. vai se perpetuando, né, É. gente? Então, assim, eu acho que deveria, as pessoas que estão aí se formando, deveriam pôr a mão na consciência de que tudo que elas fazem recai sobre a profissão toda. Sobre tudo ao redor, né? E nelas Sim, mesmas elas também. precisam se valorizar, sim, mas precisam ter experiência para isso. Então sai da faculdade com calma, gente. Vai trabalhar, trabalha. Todo mundo precisa ganhar dinheiro? Precisa. Mas assim, vai primeiro fazer uma clínica. Então, Ou pode ser vai uma ser- residência. vai pegar- pode ser até a pode ser próxima uma residência residência, médica. O que uma foi muito residência, legal, é. me falaram outro dia assim, você faz, nossa, você faz parecer tão fácil as coisas, você faz tão rápido, né? Aí eu lembrei de uma história muito engraçada que um cara tá num navio lá na Malásia, aí ele chama o mecânico, aí o mecânico vai lá, olha, pega uma chave, bem, liga tudo de novo. Aí ele pega, coloca a chave na mochila, vira e fala 500 mil reais, tá? Nossa, 500 mil reais para você bater no meu motor. A minha vida foi essa, eu aprender aonde saber bater. Bater. É isso. Isso, gente. E aí mostra para você que, cara, não é simplesmente você ter a teoria, entendeu? Ter um pequeno amostra de experiência que você sai de lá sabendo fazer as coisas. Exato. E as pessoas saem, devido ao ego, falando que sabem fazer as coisas. Só que na hora Não, de não fazer sabe. a responsabilidade é outra, recai, Não sabe. entende? Recai. E aí entra naquele círculo vicioso, né? Ah, eu sou desvalorizado, eu tenho que cobrar pouco a minha consulta, ninguém aceita o meu Autoestima, valor. Começa na autoestima. aí começa a Exato, autoestima, não, mas é começa a tudo, jogar né? outra É pra tudo, baixo. Aí entra os burnout da vida, porque nunca tá satisfeito, E os né? processos. Não, E os lógico. processos. E é o que mais, Hoje acontece. é o que mais É tem. o que mais acontece. Hoje é o que Hoje mais em tá dia crescendo. a gente, eu pelo menos, tem a Renata Arruda,
Ela trabalha, advogada, trabalha com processos veterinários. E eu sigo ela há muitos anos já. Ela, desde o Santinês, em 2002... Não. Você especializou na área de 2004. advocacia e processos veterinários, né? Sim. É uma empresa, acho que só disso. Isso, Ela é exatamente. Ela é advogada. especializada Ela é em advogada? processos veterinários. Trabalha na nossa E legal. desde aquela época, a gente vem se atentando a documentações, por exemplo, na anestesia, na cirurgia, são obrigatórias. Hoje em dia, contrato de UTI, de internação, cara, é 3 folhas, entende? Você tem que ter. Tem que ter. É por própria segurança. E mesmo a pessoa ali assinando, ainda pode ter uma discussão e você ainda ter que arcar com uma quantia significativa para você, porque vai sair do seu bolso. Claro. A gente é uma casta média, né? Não tem o rico. Se o rico é veterinário rico, é porque ele veio de família rica, não porque ele conquistou riqueza com a veterinária. Exato. É uma profissão que é muito difícil você ficar rico, né? Eu posso até perguntar para vocês, se vocês conhecem alguém que seja assim. A gente conhece gente muito bem colocada, Exato. mas que você se questiona se realmente É só a rico. veterinária... Exatamente. Eu tô há 30 anos, não posso colocar 30 anos, 27 anos dentro da veterinária. Eu não conheci. E não conheceu, mas é esse outro Sabe, assunto que eu queria conversar com você. Pessoas assim. Sobre o empreendedorismo. Eu queria perguntar A assim. gente é peraí, empreendedor calma de lá. nascimento, Eu né? queria perguntar assim, por que você optou, porque nós temos a nossa resposta, mas por que você optou por ser autônomo e não ter um negócio próprio? Mas como você sabe que ele não tem um negócio próprio? Desculpa. Então, Por isso que eu estou Você falando tem de negócio empreendedorismo. então, eu vou te falar assim, olha, Empreendedorismo, mas não um negócio. desde o início a gente tenta se colocar no mercado sendo CLT, né? Carteira assinada e tal. Eu não tive essa oportunidade porque, a princípio, a anestesia é volante, entende? Você trazer, não é o caso do Provete, por exemplo, que na época tinha o Provete Especialidades e a galera do laboratório era indicada a fazer a cirurgia, ou os veterinários indicados a fazerem a cirurgia no centro cirúrgico, que era de qualidade e tal, não sei o que, do Provete. Tinha as clínicas com seus pequenos centros cirúrgicos lá. E a gente ia muito para esses lugares. E você vai lá como freelance, entende? Sim. Nem autônomo você é, né? Então a gente começou dessa maneira. Eu acho que o empreendedorismo na veterinária, ele é de nascença. Você, para se dar bem, não se dar bem, mas se colocar melhor, você precisa ter uma ideia boa, entende? Então tem clínicas que têm ótimas ideias, você conhece várias. Eu acho isso daí espetacular. Porque, vamos supor, quando eu tive o projeto de abrir o hospital, eu peguei todas essas ideias e coloquei dentro de um projeto, entendeu? Para mim. E a hora que eu virei dono, cara, não vale a pena. Porque você não dorme. Não dorme, porque você tem 15 famílias, 30 famílias, dependendo de você. Não é do fulano ou do ciclano, é da sua organização. Não é de você que eu estou falando, é da sua organização mesmo, como coordenador do movimento, gestor da coisa. E o veterinário ele não é um gestor. Eu tive aulas esplêndidas de financeiro. 1 ano. E 1 ano a gente... Cara, educação financeira pra gente, que era economia, né? Economia rural, a gente escolhia os negócios que a gente ia abrir. Então a gente aprendeu a fazer tudo, mas a hora que escolheu, poderia escolher, por exemplo, montar uma clínica de cavalo. Sim. E hoje eu estou trabalhando com um cachorro. Não tem a ver, entendeu? São outros negócios. É um ensinamento a mais, porque nem no meu, que era particular, não tinha isso. A minha faculdade era particular e tinha aula de economia rural. 1 ano. Nossa, não tinha. Geneville, um professor, era o nerd da faculdade. Era muito legal. Quem era o que falou que existe dentro da faculdade? Ninguém. Então, isso em algumas faculdades eram colocadas essas aulas. Na minha, em Alfenas, teve. E a gente, não sei se foi o último ano, acho que não. Eu creio que ainda continuou. Mas é pouco tempo, você acha que é pouco tempo?
É pouco tempo. E outra, você não associa Não dá aquela aquilo ao importância. negócio. O médico, eu acho que ele tem um problema, um bloqueio aí, um obstáculo, sei lá. Porque ele não se vê, o médico ele é colocado como ajuda, né? E não como serviço. Entende? Exato. Eu acho que essa colocação para Esquece os que tem que alunos lucrar. hoje, Tem exato, que você lucrar. tem que. Você vai sair daqui, você tem que montar uma empresa de saúde, uma empresa de serviço. Mesmo que você seja sozinho. Você Exato, sozinho é uma empresa. exatamente. Isso não é falado pra gente, entende? É. Então, eu saí da faculdade fazendo freelance. Entende? Então, talvez seja cobrando esse o o que que o negócio. mercado cobra. Exato, Cobrar também. Não sabe exato. se é muito ou se é pouco. Aí começa com um pouquinho, porque você é novo. Você vai lá conquistar seu mercadinho e tal, legal. A hora que você vê que a especialização, que a direção da especialidade está te dando algum rumo, você aí coloca um pouco mais de valor na sua consulta, o seu valor hora aumenta, Sim. né? O seu ticket médio Não, aumenta. e outra, Renato, você está formado há 27 anos, eu estou 24, Jordano há 23. A gente veio de uma época que nem o Sebrae tinha uma estrutura estabelecida no PET. Imagina, o Sebrae? Então é a gente vinha recente isso há isso, 27 anos cara. atrás, por mais boa vontade que o seu professor tinha, muitas vezes nem ele sabia da administração, da gestão, do empreendedorismo na veterinária. Pelo amor de Deus. Eu acho que o empreendedorismo, a gestão, ele É, fazia gestão de bem. empresas, mas- Exato, É, que é uma coisa sim, só. sim. Agora, o empreendedorismo mesmo, a pessoa que acredita no negócio, vai lá, investe no negócio, aposta, que é mais ou menos o significado, né? Eu acho que isso daí não foi colocado. Eu acho que isso daí vem do brasileiro, entendeu? Da necessidade de ele Necessidade. fazer Isso aí chama acontecer. Boleto. É a força do Aí chama boleto. boleto. Porque na minha época não tinha burnout, não tinha, entendeu? Eu tô com depressão. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Eu não tinha tempo pra depressão, entendeu? Então, Ou eu pagava a porra do boleto com o trabalho que eu tinha que fazer toda semana, todo dia, das 7 às 8 da noite, porque senão minhas filhas não comiam. E aí, cara, não Aquela tem época o depressão. burnout chamava né? cigarro, cerveja, uísque. Então. Não, eu ia Entendeu? perguntar para você como falar sério. Hoje em dia a nossa sociedade, sei lá, a mulher fala mais sobre os sentimentos, sabe, fala mais sobre as emoções, querendo ou não. Tem essa coisa, né? A mulher gosta de falar mais, né, com as outras mulheres. E o homem, quando tem essa sobrecarga emocional, que existe, Renato? Na nossa, é o que Cara. você falou, ó. Nós somos vistos como São Francisco de Assis. Uhum. Somos o Sim, ajudante. que síndrome você do tem São que... Francisco, né? Síndrome de São Todo Francisco. ou seja, veterinário tem. você tem aquele negócio do cuidar, tem aquele negócio da... Todo mundo vê você assim, mas não vê o que você pega por trás, toda a sobrecarga que você tem por trás, Sim, né? sim. E as obrigações financeiras também que você tem. Claro. E como que você faz para lidar com essa parte emocional? Como que o homem faz? Cara, eu Porque acho também que eu tenho uma coloca- resposta boa pra isso, tá bom? Vocês. A gente tem vocês. Quando a gente tem uma pessoa que sabe, entendeu, que o homem, o que se faz com o homem, a mulher que sabe ter o homem e o homem que sabe ter a mulher, saber que o casamento é trazer felicidade um ao outro e não obrigações um ao outro, que hoje isso é muito mal interpretado. A pessoa que se incomoda ou se, vamos colocar assim, não sei se é a palavra certa, né, mas se incomoda mesmo, se importa, tá, com o outro, eu acho que isso daí traz uma base melhor. É como se a gente Para saísse, o homem. É como se a gente saísse Para o homem. toda manhã. Sim, Exato. É como se a gente saísse toda manhã com uma armadura e na hora que você entra na porta de casa para dentro, você tira a armadura. Você Exato. Você Lá o fora homem é aguenta feito, qualquer coisa, o homem, aqui dentro- eu acho que é forjado, né? A Forjado. natureza forja o homem e a mulher com propósitos diferentes, entende? Não, você nunca vai substituir ele e nem ele a você, Sim. né? A força do homem com a delicadeza da mulher. Ele nunca vai ser delicado e você nunca vai ser forte como ele. E um complementa o outro. Então, você traz muita segurança psicológica para ele.
é achar você na vida dele, entendeu? Na minha vida, ter a minha parceira que faça isso também. Eu acho que isso daí traz muita coisa pro homem. Pessoal, E estamos falando de parceria. É um Parceria, apontamento, homossexuais exato. Não, e é Exatamente. bacana você falar isso, porque assim, por muitas vezes, a gente fala dessa parte, né, de homem e mulher, porque a gente sabe que o homem se força a ser forte. Então, mas é outra Mas em que coisa momento, também. né? Existe hoje dois tipos de homem, né? O que falam por aí, que é o alfa e o beta. O alfa é o provedor mora, né? Aquele cara que vai pra rua, traz o dinheiro, você fica em casa, tem faxineira, entendeu? Nossa, nem eu tinha sabia desse tipo. Não, vamos colocar dessa maneira, tá? Mas Vamos existe. classificar, vamos classificar, tá certo? O beta não, é aquele cara que compartilha com a mulher as contas da casa, aceita, entendeu? O que a mulher está falando, mesmo sendo prejudicial ao homem, ou rebaixando, ou denegrindo o homem, ou ele denegrindo a mulher, entendeu? Existe a meia faixa ali. Eu acho que hoje em dia as conquistas das mulheres são muito, muito importantes. Com certeza. Na minha época, eu fui para a Bahia, tinha uma escola de mulheres donas de casa. Olha aí. Eu fui para a Bahia, eu passei na frente da escola, não sei nem se existe ainda isso daí ainda lá, tá? Mas preparava mulheres para serem donas de casa. Eu não estou sendo machista, pelo amor de Deus, eu não topo isso. Mas na época existia, entende? Meu pai brigava com a minha mãe para ela não ir trabalhar. Olha a coisa, ela não podia, ela tinha que pedir dinheiro para ele e não ter o dinheiro dela. Eu acho que isso daí hoje é diferente. Hoje a mulher tem o espaço dela e conquista cada vez mais, mas o homem hoje está sendo menos. Vamos colocar, então, está sendo menos. Está custando menos. Sim. Entendeu? Está custando menos. E isso é por conta do número de mulheres que tem aumentado muito e homens que têm aceitado também essa condição, porque é cômodo. E o mercado faz e a essa vida leitura. É diferente. Não, a vida do homem é diferente. Hoje você não precisa sair de casa para ir ganhar o dinheiro do boleto. Sim. Você está lá no computador fazendo um online lá, você faz um dinheiro, entende? Só que aí entra a mulher que também está em casa, convivendo com o homem e vendo que ela não é diferente dele, então ela toma partido também na vida dele, entende? E o acaba mercado enrolando faz as coisas. essa leitura, porque a gente estava conversando outro dia, o tanto de estúdios de 18 metros quadrados, Sim. 17 que está Você explodindo. sabe que isso daí é um negócio agora, né? Qual que é a releitura? Casal que se separa, pessoas sozinhas com um gato. Menos filhos. Ou um pai de pet, que está a história de pai de pet. Negócio de mulher, que você estava falando, eu gosto de conversar sobre isso, né? Nós somos um casal há muito tempo, nós estamos juntos desde os 19 anos. Que legal, cara. E tomara que vocês fiquem a vida inteira. Há muitos anos, né? Mas essa parte emocional, ele sabe disso. Eu sou muito mais falante do que ele. Eu vejo que ele é mais fechado. Eu acho que justamente pelo ensinamento que a gente trouxe lá de trás. Está mudando Mas muito. A nossa geração é diferentíssima. Muito diferente. Você falou das gerações. Já não era que nem nossos pais. Sim. A gente já amoleceu um pouco. De mulheres, pensa assim, minha avó não podia trabalhar fora, meu avô não deixava. Sim. Aí já a minha mãe já veio trabalhar fora, foi professora, já veio trabalhar fora. Então, assim, as coisas foram mudando. Pensar que há pouquíssimo tempo a mulher não podia votar. Não podia dirigir. Eu acho absurdo. Foi mudando muito. Mas essa parte eu acho que também da diferença, existem diferenças emocionais e de comportamento entre ele e eu, com claro, certeza. São pessoas diferentes. Aliás, eu considero o homem bicho, o homem bicho mulher. Diferente, entendeu? Não é a mesma espécie. Macho e fêmea. Não é a mesma espécie. Não é, entende? É diferente. São diferentes mesmo. Alguma coisa existe ali que a gente ainda não descobriu. Eu acho que existe também um crescimento da sociedade que a gente viu muito rápido. Entende? De 50 anos atrás, cara, quem tinha carro, quem tinha televisão, telefone,
Hoje todo mundo tem telefone, todo mundo tem carro, todo mundo tem televisão. Então eu acho que isso daí também foi um agravante, porque não se foi paulatinamente crescendo, e sim repentinamente. E esse crescimento trouxe de uma hora para outra a mulher ter que mudar e o homem também, entendeu? Eu acho que Um empurrão, né? Muito grande, Um muito salto, grande, né? muito grande. É. A minha avó, por exemplo, ela dirigia porque meu avô tinha dinheiro e deu um carro para ela, mas 99% da população de São Paulo na época dela, que só tinha Fusca, Brasília e Kombi, que, cara, não tinha, era carésimo você ter um carro em casa. Uma televisão era caro, a gente se juntava na casa de alguém para ir assistir televisão quando apareceu a televisão colorida. Telefone era um negócio. Telefone, exato, era um business. Aluguel, era um business, né? Telefone, vou alugar. Isso daí, e demorava para arrumar, né? Era um ano para ficar na fila, para conseguir a linha. Meu, então eu acho que isso daí, tudo isso levou a gente ter Fica um pouco perdido agora com essa Muito. mudança. muito, e outra, Fica mesmo. o convencimento que você é colocado, onde o ambiente, e esse ambiente te convence que você tem possibilidade, não é possibilidade, mas você vai saber fazer. Isso é muito ruim. Não te passa a realidade, porque a hora que você cai no mercado, a realidade é completamente diferente. Saber você se o posicionar. chat te fala uma coisa, mas na hora que você vai colocar em prática... Não tem a ver, não tem a ver. Né? Traquejo com a pessoa, o mal da vestimenta, né? O veterinário, Tem coisa infelizmente... que não se aprende. Né? Não, Você- e só na outra, prática. você vê hoje veterinários, médicos veterinários, ele não usa mais branco. Suja, entende? Então ele usa um jaleco cinza, um jaleco azul, ele não se coloca nada reconhecendo que ele é médico, entendeu? Ou envolve a saúde, Eu nem uso leva, jaleco, né, as pessoas a verem, nem olha, usa ele é jaleco. da saúde, ele usa branco. Eu acho que isso daí é importante. A desvalorização do próprio veterinário mesmo, as faculdades, a mão de obra que não é treinada, então você arruma um garoto de 16 anos que quer fazer faculdade ou experimentar fazer para saber se vai fazer como enfermeiro, e você vai ter que trampar em cima dele para treinar, gastar tempo, entendeu? E aí esse cara, depois de um ano, ele tá se desenvolvendo, ele sai porque ele arruma outro emprego. Então tudo aquilo que você criou se perde. E isso daí repetidamente acontece na veterinária. Então hoje você ter a profissão enfermagem, eu acho que é uma necessidade, porque abre um outro nicho de emprego que muita gente quer fazer, mas que não quer fazer faculdade, entende? Ou que não pode fazer faculdade. Fica um técnico, Que né? hoje é muito difícil você não fazer porque você paga a faculdade hoje. Fica um curso técnico, né? Exato, É um curso entende? técnico. E eu acho que eu comecei a fazer isso no Santinês desde... Eu tenho 13 turmas. Eu formei mais do que 13, foram acho que umas 14 ou 15 turmas, porque teve manos que tiveram 2, 3 cursos. Cara, muitos desses alunos desapareceram, eles não se formaram enfermeiros e foram trabalhar como enfermeiros, já foram para veterinária, prestar veterinária. Faz o curso, Gostaram? gostam e Ótimo, vou fazer fazer veterinária. Eu fiz o curso, mas não gostei, não quero trabalhar com isso, parte também. Então ficam poucas pessoas ali que se realmente prestam a fazer alguma coisa, a ser usado, né, no mercado, só que não tem... Aí entra o traquejo, entra a prática, entra postura, porque aí o cara... Juro pra você, gente, eu conheci um cara na minha vida que foi o enfermeiro mora. Hoje eu acho que eu votaria nele para melhor enfermeiro do Brasil. Cara,
o que esses caras passam, porque eles estão em contato direto com o proprietário. A gente é o secundário, né? Eles entram, o proprietário entra, ele dá de cara com o enfermeiro, ele não dá de cara com o médico. São poucos os lugares que ele dá de cara com o médico. E quando dá de cara com o médico é porque ele não tem enfermeiro. Então ele vai lá atender a porta, ele atende o telefone, ele atende a recepção, ele faz o café, ele vai lá, faz a cirurgia, tira a luva, vai fazer cuidar do internado, Faz tudo. E não existe Tem isso, entende? Tem muito. Muito, lógico que tem muito, porque não se embasa, não tem embasamento. Ele não é educado a montar uma empresa. Ele acha que ele é uma ajuda, um centro de ajuda somente. Você já viu os lugares insalubres que as pessoas se propõem a trabalhar, Jordana, aceitam a Jordana, trabalhar? É loucura. eu no começo da minha carreira, eu juro pra você, eu vi gente esterilizando jornal. Infelizmente, cara. Infelizmente. Lavando a seringa de vidro. Seringa de vidro, agulha, tá? Reutilizando de plástico, tá? Eu vi nego operando sem luva. Eu vi tudo que você possa imaginar de Desleixo, de má conduta, entendeu? E a única coisa que eu fazia era rezar para que esses caras nunca mais me chamassem ou, entendeu, arrumassem outra pessoa que pudesse, porque eu também indicava, entende? Olha, não preciso, não posso. Hoje eu posso te mandar outra pessoa ou não tenho nenhum conhecido, sabe? E era dessa maneira. Hoje eu trabalho com gente que usa o mínimo, vamos colocar o mínimo que não é o mínimo, porque a gente tem uma régua. Como eu já falei para vocês no começo, eu tenho uma régua, entendeu? Se eu vejo que a pessoa vai me botar em fria, porque eu sou o cara que tô ali segurando o cara para ele operar, e se ele faz uma cagada, teu nome tá no meio. Tá no meio, a gente trabalha em equipe. Tá Outra meio. coisa que o veterinário não associa. Trabalha em Ele equipe. trabalha com outras pessoas, não trabalha sozinho, Exato. entende? Eu sou endócrino, vamos operar aí uma glândula adrenal, tá? Mas e quantas vezes você operou? 2. E as 2 acompanhado, agora chegou a hora de eu fazer sozinho. Não, agora não. Filho, justo comigo? Entende? Então, pela necessidade do dinheiro, a gente sim entra nessas. Pelo trabalho, porque às vezes a pessoa é bem intencionada, você sabe que ela tem boa formação, mas ela pode errar. Sim. Por falta de prática. Então, o paciente, a proprietária, o responsável é um cara crica pra caramba, porque ele está pagando 15 mil reais numa cirurgia dessa e ele não quer que aconteça nada, porque ele acha que o anestesista é Deus. Então, que o cirurgião, né, é Deus também. É assim, as pessoas elas não tem todo esse contexto, não é só uma ou outra coisa. Eu acho que é muita coisa. E a gente já viu muita coisa. E hoje o que a gente vê é ignorância. É ignorância, a falta do conhecimento. Falta do conhecimento. Entendeu? Eu acho que eu vejo por aí, viu, Flavinho? Infelizmente, né, cara? Infelizmente. Mas a gente, eu tenho algumas esperanças. Sabe, que se a gente continuar fazendo hoje, por exemplo, o que eu faço, que é os cursos, preparando o pessoal para trabalhar comigo, De maneira correta, né? abrindo Exemplo, lugares sem desenho. Sem desenho. com a régua baixa de qualidade, entendeu? Onde poucos passam embaixo. Eu acho que isso daí é uma coisa que pode ajudar. Por isso eu falo, eu estou no que eu puder fazer para ajudar a minha profissão a crescer melhor, eu vou fazer. Mas nada que o trabalho não esteja junto, entende? Sim. Eu não consigo representar politicamente a minha classe. Entendi. Sim. Entende? Eu Entendi. não consigo. Apesar de que acho que tem que ter médicos veterinários na política. Para interferirem nas coisas como tem acontecido aí ultimamente. São vários problemas onde existe a capacidade das pessoas de colocarem veterinário contra a parede. Então, em certificações, em
CIF, né? Essas Sim. coisas, vigilância sanitária e assim Exato. por diante, eu acho que tem sim, os políticos colocam a gente contra a parede, tá? Mas a gente não tem representatividade, e é por isso que não se coloca, entendeu? Eles apertam, espana, e eles conseguem o que eles querem e a gente é que fica sem. Exato. Então, cara, aquele papo lá do tirar a faculdade, vocês lembram, há um tempo atrás, político falando que veterinário não precisava de faculdade. Tá. Tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa É que as acontecendo. pessoas olham o veterinário e pensam que é aquele cara que está operando, vacinando um cachorro. Esquece que tem a área de alimentos, a área Exato. de criação. No aeroporto tem que ter Cosmético. veterinário, na área de cosmético, Tudo. leite, ovos, margarina, tudo que vem do Responsabilidade animal. técnica de vários tudo, lugares. tudo. Alimentos. Teve uma época Isso que até vem açougue na- queriam ter veterinário. Exatamente. Lembra daquele papo do CRM? Assinar. Assinar o exatamente. açougue. E eu vou acho te bom. falar, também acho, porque É. é a mesma coisa de uma farmácia, Exato. entendeu? Veterinária ou farmácia humana, onde tem Exato. o responsável lá, Responsabilidade. o profissional assinando. Isso. É o RT, né? O RT. Exato, né? o RT. E eu acho que é uma oportunidade de trabalho também, Sim. entendeu? Abre espaço, abre campo Sim. de trabalho para veterinário e para outras pessoas também que não são. Exato. A gente Eu tem que acho parar que- de se encolher, né? Exatamente, A profissão tem que parar de se exatamente. encolher e tem que começar a aparecer Eu um acho que é pouco por aí. mais. Eu acho que é por aí. Criar grandes representantes Mas também, eu e concordo. tá acontecendo? Tá. Aos pouquinhos, Poucas, né? mas é muito, Muito muito. passo de formiguinha. Eu acho Isso que que eu ia vem, falar, mas muito, é muito muito... passinho, né? muito- Pela quantidade de veterinário, É. desculpa, a gente 90% vai pra clínica médica de pequenos, isso... Não, e outra, é para cuidar do bebezinho, né? Não é para pois cuidar do bicho. Então, os problemas mesmo para valer voltam, entendeu? Para você que tá lá no hospital, que você tá lá na... Falando sobre isso que você falou, a gente discutiu um outro capítulo aqui, num outro episódio. Médico veterinário que gosta de animal dificilmente se valoriza e se coloca como bem. Agora, médico veterinário que gosta da medicina é aquele cara que fala, cara, se eu não fosse veterinário e fosse odonto, ia ser legal fazer os dentes dos caras e tal. Se eu não fosse veterinário e fosse médico, puta, eu ia gostar de operar uns apêndices, ia gostar... Esse normalmente a gente vê que tá ligado com a área médica, na área científica, Sim. e é o cara que faria muito bem em qualquer Exatamente. área médica. E aquele cara que se formou, que gosta Mas do gosta bichinho, da medicina, não gosta da pelo medicina, bicho, não é gosta pelo da área bicho. técnica médica. Entra o É. bicho junto, entra, mas é pequena parcela, né? Exato, Não é maior parte. É. Não quer dizer que você não tenha que gostar dos bichinhos. É gostoso, sim. Claro vou te que falar. Claro, Era É. muito legal a época de Pô, estágio, né? Mas, Estágio é muito joia, porque você vai conhecendo muita coisa. E eu fiz um estágio na USP, quando eu estava fazendo lá na veterinária, me mandaram anestesiar um projeto de um médico na USP, na medicina. E a gente ia lá para a faculdade de medicina e entrava lá na faculdade e tal, tinha os laboratórios, tinha os ratos lá do biotério da USP lá. E a gente operou, cara, acho que no projeto do cara era 1000 ratos, sei lá. Cara, era muito rápido, muito rápido. E o cara, o que ele fazia? A gente anestesiava, o cara abria o tórax do rato e amarrava uma coronária do rato e promovia um infarto, certo? E depois sacrificava o rato, pegava o coraçãozinho, fazia o patológico, fazia todos os exames necessários para saber o que tinha acontecido ali para poder reproduzir no humano. Só que eram 1000 ratos. Sim, claro. gente, Cara, do céu. E você já foi na faculdade da USP? Já. Você já entrou lá embaixo? Não. Cara, não vá. Você já assistiu a Freira? Puta merda. Só falta ela lá embaixo, cara. Eu juro pra você, até aquelas luzes piscando, sabe, iluminada, sabe? É mais ou menos isso, cara. É bizarro aquele lugar, é bizarro. Mas é um negócio, um aprendizado, assim, extra, entendeu? Que pra experimentação, pra academia, é muito legal. Você aprende muita coisa, porque na academia a gente aprende metodologia, né? Como avaliar os trabalhos e tal. E a medicina está muito além disso, entende? Sim. Está muito aquém. Além de ter uma espécie só para trabalhar, ela mantém a espécie já se dividiu. Então tem especialista em pulso, especialista em braço, e canela, entendeu? É muito. Exato. E o veterinário não, ele está definindo quem é fisioterapeuta.
ou Exato. medicina integrativa, não é? Exato. Não é verdade? Exato. Olha a bizarrice onde a gente se encontra. Então eu acho que esse Exato. passinho que você falou agora é aquela... Tinha que dar um salto. Tinha que Muito, dar uma entende? mudança radical. E a gente montar na medicina mesmo, entende? É pegar a Seguir o medicina... caminho. Seguir o caminho, não. E não só isso. Eu acho que a consultoria da medicina é necessária, entende? Se você quer levar o pet como vida, tem que virar o jogo, Exato. entende? É isso. E esse papo de que pet é família, é família, mas continua sendo cachorro, gato, papagaio, tartaruga, entendeu? Quer que E o as bicho seja pessoas... tratado como filho, mas não quer Exa- pagar como é, pediatra. Isso que eu ia falar. Exatamente, Eu ia falar exatamente. Chega lá no hospital. Tratar como filho, Ai, mas não quer doutor, pagar ó, tô como aqui com meu pediatra. bichinho ruim, mas eu não tenho dinheiro. Você não chega com seu filho lá assim. Se chegar, vai ter atendimento porque tem o SUS, Exato. entende? Lá, aqui a gente tem o hospital público e tudo, mas Não é vocês coligado. já foram? Não, já. Então, acho que é melhor todos nós irmos ao público para ver como Pra é que poder. são tratados os nossos animais quando a gente leva para lá. Exato. Não que seja ruim, mas poderia ser melhor. É. Bem melhor. É igual a gente lida com o SUS na Entendi. medicina humana Isso, também. é igual na medicina E humana. eu vou te falar, hein? Pelo que falam, é o melhor sistema de saúde do mundo. Do mundo. Só é desorganizado. Só é né? desorganizado. E vou te falar, eu usaria o SUS, entendeu? Usaria mesmo. Não tenho preconceito, não. Acho que isso é necessário pra gente saber mesmo, né? Pisar onde tá pisando. Saber onde tá pisando, né? Puta, tem Pois tanto é. assunto que a gente tinha que dizer. Ai, cara, bora, É amigo. muito mais. Queria você tem horário pra acabar? A gente tem aqui muitas mulheres veterinárias que vieram conversar com a gente. Então a gente tocava muito no assunto da maternidade junto à profissão. Como que é pra você, Renato, a paternidade junto à nossa profissão? Pra mim foi maravilhoso. Primeiro porque eu tive 2 filhas. E as 2 amam bicho. Amam bicho. Por estar sempre presente Sem com bicho. bicho. Mas eu acho que pelo lado da mulher é uma escolha. É uma escolha grande, porque você vai ter que dividir seu espaço do Sim. tempo, que não é pouco, que mulher, você sabe, é mais do que eu e mais até do que minha esposa, talvez. Você tem que ter o marido, a casa, o trabalho, né? E mais a família e assim por diante. E mais o filho, eu acho que isso tira um tempo das mulheres que elas não têm. Exato. Então talvez você ter filho hoje trabalhando vai trazer problemas. Se você não tiver uma Rede de base, apoio, teu cônjuge ser financeiramente mais estável para você poder se apoiar nele e ter o seu tempo de maternidade, eu acho que isso daí vai ajudar, mas quando não tem, entende? Então eu acho que eu tive várias amigas que levavam o bebê para a clínica veterinária e colocavam lá no cercadinho junto com os cachorros lambendo a boca do cara e ficava lá, entende? Fez mal? Não fez. É maravilhoso ter a convivência com o bicho. mas não era local, Mas não era uma exato, situação. é insalubre, entende? É um ser que ainda não tem imunidade suficiente para ter esses desafios. E a gente coloca eles a isso, né? Não é nem ter essa- suscetíveis a isso. Por conta de necessidade, não é nem porque necessidade. eu acho que esse tempo para as mulheres, hoje, eu falo para as meninas lá, eu trabalho com muitas mulheres lá na UTI. Eu acho que todas elas me perguntam, será que eu vou engravidar? Será que eu vou poder ter filhos? E eu falo para elas, olha, você pode ter filhos, você vai engravidar uma hora ou outra, porque você é uma mulher. E a partir daí você vai ter que escolher o que você vai querer fazer, como você vai fazer, se você vai conseguir trabalhar metade do seu período e outra metade com seu filho, ou se ele demandar o dia inteiro e você não puder trabalhar, você realmente vai ter que escolher, né? E isso é a coisa mais difícil. Eu acho que hoje as mulheres elas estão menos conscientes disso, porque elas querem mais espaço, estão conquistando mais espaço, mas ao mesmo tempo a natureza está cobrando esse espaço. Então na hora de ter filho, na hora de ter a casa, o marido, entendeu? Ah, eu sou casada, sou feliz. Aqui, nem ferrando.
Não é. Não é. Não é. Não é. Infelizmente, posso falar isso daí com propriedade, entende? É Assim. difícil, cara. É muito difícil você ter uma pessoa que trabalha num horário diferente de você, que não tem convivência, ou essa convivência não é tão plena quanto nos casamentos de antigamente. Então fica superficial. Então por isso talvez tenha aquele papo de você chegar e falar assim, não quero mais, me divorcio e vida que segue. Há quanto teus pais faziam isso? Nada. De jeito nenhum. Nada. Um viveu pelo outro, entendeu? E se agarrou, Apesar dos pesares. apesar de qualquer problema, o casal tava lá. Minha família foi assim. Meu pai já veio falar pra mim, eu vou me separar da sua mãe. Não, você não vai. Você tá achando que é o quê? Seus filhos não botam nada aqui dentro de casa? Entende? É diferente a conversa. É diferente, né? A família hoje ela é superficial, então talvez isso faça com que as pessoas se divorciem, se distanciem mais do que antigamente. E eu acho que a maternidade para as mulheres hoje é uma consequência, não é uma escolha, com certeza, mas grande parte é consequência, entende? Você vai ter seus namorados, você vai ter sua vida social e vai acontecer. Você pode ser querendo ou não, ou querendo, ou por acidente. Mas as pessoas que realmente se precavêm, realmente elas escolheram não ter. Entende? E aí entra aquele papo da liberdade. Então, se você não quer ter filhos, ele não quer ter, para vocês tudo bem, tá tudo ótimo, cada um continua a sua vida seguindo junto, beleza. Mas não existe um vínculo maternal. Maternal que eu tô te falando não é entre o casal, entende? Porque o filho vira. Mas Só quem só tem. quando você Mas aí, tem é que mas você aí, Renato, tem. Cara, Renato. desculpa a palavra, se precisar, eu faço qualquer coisa com as minhas filhas. fato. Entende? A gente só entende isso coisa. depois A de gente ter. só entende Qualquer depois coisa. que a gente tem o filho. Porque a gente E é participou um dessa... amor assim que você não é explicável, É que tá? Não é Eu falo explicável. pra ele. que Não é um igual a amor- cachorro. Não é igual a cachorro. Bicho. É um amor que não é meritocrático. Não, Ele não precisa merecer o seu amor para você dar É o seu amor. necessário. É um amor que vem, flui, é um negócio que é um laço Saiu muito de dentro forte. de você. Eu falava pra E ele, eu falei, outra, Flávio, viu, a nasceu mulher... o homem que eu amo mais que você. Ai, Você vai me desculpar, não mas... é. Eu vou te falar, não, mas é verdade, Esse não é? título eu aceito. Ele né? falou, esse tipo não aceito, Gi. Não, e outra, tem que Ficaria aceitar bravo se mesmo, não porque fosse. a mulher fala que eu carrego os 9 meses. Eu acho que nasce desde o coito. Entendeu? Ocorreu a anidação? Ocorreu. Acabou. É filho, É filho, entende? é E a filho. partir de lá, sem ele, você não teria, Sim. e vice-versa. Vice-versa. Entende? Um depende do outro. Isso é outra ignorância que as mulheres hoje têm em comum. E é muito comum isso daí, a gente vê. Eu não preciso do homem. Entendeu? Não, eu posso fazer uma inseminação. Cara, Precisou de um homem. existe a escolha. Inseminação. Inseminou do quê? Não, mas Precisou de um sêmen. mas existe o biotipo. Você é bonitão, Flávio. A Jordana não escolheu você à toa. Você é gente boa, entende? Você tem gana pelo trabalho, você gosta de prover, você gosta de se divertir em tal lugar. E tudo isso atraiu ela. Sim. As pessoas esquecem desse lado. A escolha da genética, não é verdade? É aquilo que faz favorável. Então, é muito, muito louco isso. É muita porque ignorância da mulher falar que instintivo. não precisa do homem. Entendeu? Eu posso fazer um filho de inseminação artificial? Sim, Pode. pode. Mas você não vai saber nada sobre ele. E você já sabe tudo sobre ele quando você vai ter um filho em casal. Porque quando, na criação, cada um tem o seu papel tão importante na criação da criança. Total. O pai Porque Meu. a mãe dá uma coisa e o pai oferece outra é totalmente, totalmente diferente. diferente. A gente vê pelo comportamento dele com o Então, Flávio. mas ó, E o comportamento falo dele pra comigo, você um problema né? que aconteceu comigo. A mãe das minhas filhas, ela não via necessidade do marido
Porque o pai não existia. Então a mãe provia, entende? E se a mãe proviu naquela época, ela viu que não precisava do pai, só que ela desconhece A presença. a presença do pai. Se ela desconhece, aí está a ignorância. Entendi. Eu acho que entra esse degrauzinho a mais. Ignorância do entendeu? termo ignorar. De não saber a informação, de Sim, não sim. ser burro. Não Sim, tem sim. nada a ver ignorância com burrice. Sim. Nada a ver. De falta de Tá bom? conhecimento. Ignorância é a mesma coisa de Falta de idiota. conhecimento. Você tá me xingando. Não, vai procurar o que é idiota no dicionário. É o enganado, ele se engana. É somente isso. Idiota é quem se engana. Sim. A partir do momento que, você é um idiota, nossa, você tá me ofendendo, você é ignorante. É isso. Ponto. Você não sabe o que significa isso. Então, a partir daí, eu acho que entra esse papo. E que Sabe? existe, é uma frase muito importante, né? Existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não. O E filho é um outra? vínculo para a vida inteira. Né? Existem Filho é pra vida mulheres, inteira e homens, né? ex-mulher é pra vida inteira também. Não, mas eu tô falando assim, do vínculo. Você Falem Pesou aí o clima, pesou quem o acha clima. que não. Desculpa aí. Fala aí quem acha que não. Mulher, ex-mulher é pra sempre. Elas vão falar a mesma coisa de você. Não, é lógico, mas é lógico. Ex-marido Você é pra nunca. Não, mas aí, ó, pro homem muito mais. Primeiro, é obrigação. Obrigação financeira. Sim, É pra obrigação vida financeira. inteira. A vida inteira. E se as crianças não saírem do lado da mãe, é obrigação financeira pro resto da vida. Vai ter que vê-la pro resto da vida. Não é? Exato. Não, eu vejo assim. Agora, não, a gente brinca, lógico, a gente brinca, mas a ignorância mesmo existe por desconhecimento. A gente precisa da figura paterna. Meu pai me representou muito. Acredito que eu represente para minha filha muito. E se eu não existisse, minha filha seria diferente hoje. Sim, não tem a Entende? figura paterna e não tem a figura feminina. Cada um totalmente tem a diferente. sua contribuição. Com né? certeza, E com completamente certeza. diferente uma Com da outra. certeza. A gente vê pelo comportamento mesmo. da E é criança, muito né? engraçado, porque a menina tá mais com o homem e o menino tá mais com a mulher. Exato. Entende? E o respeito, eu me cagava de medo da minha mãe. Minha mãe tem 1,5 m. Ela dava surra de mangueirinha de chover. Melicinha. Sabe aquela melicinha? Faz assim, É a ó. baiana, é Melissa. Não, é melicinha, aquela de plástico duro. Levantava uns vergão assim na pele. Melicinha. Direitinho. Cara, ela teve 3 homens. Minha mãe foi um sargento. E meu pai o capitão que não aparecia em casa, porque ele estava trabalhando. E minha mãe passava o dia inteiro com a gente. Então ela levava a gente na escola, à tarde estava junto com a gente e a gente aprontando pra cacete. E o único jeito de O segurar Derek, hoje em dia falar, só olho né? pra ele assim, ó. Vou falar com cara. o seu pai. Falou isso? Porra, a gente se borrava. Ou a gente preferia apanhar dela Do que chegar ao pai. ela falar qualquer coisa para meu pai, entende? Porque a coisa ia ser muito pior, muito pior. São aprendizados. Eu acho que isso daí o que meu pai não fez comigo, eu estou fazendo com as minhas filhas e minhas filhas farão com os filhos delas. Eu acho que essa evolução está acontecendo. Porque eu apanhei pra cacete. Apanhei mesmo, pra cacete. Era 1, 2. Ou você obedecia ou você apanhava, né? E era fato. E eu não reclamava, e não reclamo, nenhuma surra foi sem motivo. Nenhuma. Viu, mãe? Não foi sem motivo. Eu acredito nisso. Mas a Melicinha doeu pra caralho. Cara, eu tomei uma surra, eu roubei o Yakult, cara. Eu gosto de Yakult. Sabe aquelas tiazinhas que levam aqueles carrinhos de Pô, Yakult? mas você roubou o Yakult da tia do Yakult, mano. Ela deixou o carrinho na Yakult do frente. meu irmão na geladeira. Ela deixou o carrinho na frente da minha casa. Aí eu vi o carrinho, sempre,
E eu vou te falar, eu acho que isso daí é uma raiz que eu seguro até hoje. Porque você vai na geladeira da minha casa, tá Tem cheio. Yakult. Ficou com um trauma. Entendeu? Eu acho que rolou um trauma assim. Meu, ela deixou o carrinho lá, minha mãe tava lavando roupa, sei lá, não, tava na cozinha. Eu fui lá, gatão, peguei o Yakult e saí pro quintal. Só que ela tava na cozinha, janela, me viu, né? Andando no quintal. Ai, Yakult. Cara, eu juro pra você, eu tomei um pau, mas um De melicinha. pau de Fio melicinha. de ferro. Nunca mais me fez devolver o Yakult, pedir desculpa, pagou lá a mulher e tal, não sei o que. Cara, nunca mais pegar nada. Eu tinha 7 anos. Pequeno, bem pequeno. E não sabia o que era isso também. E, cara, para nunca mais pegar nada de ninguém. E era outra coisa também, né? Hoje as crianças que vêm na sua casa, por exemplo. Ai, que legal! Aquilo ali. Tá, Pega. quebrou. Não podia, nossa. Se eu encostasse em alguma coisa, Da minha a mãe. louça da minha avó, cristaleira da minha tia, entendeu? Brincar de bola. Beliscão no umbigo. Nossa, quê? Pegava aqui, Na ó. orelha. Não, pegava no cabelo, mano. Levantava você do chão, sabe? Era louco o negócio, era louco. E hoje a gente não tem mais isso. Hoje eu nunca educação bati na minha completamente filha. diferente. Nunca encostei a mão na minha Nossa. filha. Sempre foi na conversa, sempre foi diferente. Eu acho que eu Surte vejo essa... efeito também. Surte É, mas efeito, não é mas o é mesmo. diferente. Mas Não é o É, mesmo. é Aí que você você não- compara, né? É que você não tem Você que ter compara, permissividade. porque você viveu e não quer que viva. Sim. Eu acho que a comparação tá aí. Você não pode ser totalmente permissivo, educar mesmo. Você não Não, pode, sim. né? Não pode. Meu. O Derek sabe assim, a gente não libera ele pra fazer tudo, a gente dá opções, mas Com dentro certeza, de uma com certeza. controlada, opções controladas. Meu, é que nem Porque- eu acho que são escolhas. Né? Eu Sim, acho que a gente tem escolhas. escolhas. Causa e efeito. Exato. Perfeito. E Exato. a criança não pode fazer tudo o que ela quiser, porque você Não. que tá ali dando o caminho pra ela, o norteio. Então, né? mas é que existe o exagero, né? Existe. E aí Sempre vale, existe. às vezes, Falta de alguma equilíbrio. coisa fora do habitual, entendeu? Eu acho que, como eu falei, É que eu você acho já que tá as com surras que eu adolescente. tomei não foram sem motivos, Uhum. entende? E os motivos eram muito bons. Sim. Roubar Sim. um Yakult, Sim. uma criança de 7 anos. Sim. Cara, nunca mais. É. Já foi suficiente, entendeu? A surra de melicinha, entende? Mas eu acho que hoje você usa droga, você tá... Droga que eu tô falando, droga, tá? Não é maconha, não é nada disso. Forte, assim. Droga, química, cocaína pra cima, crack, Uhum. e assim vai, MD, Uhum. eu nem sei mais os nomes desses negócios hoje. Eu estudo isso daí pra caramba, eu sei o que cada um faz no organismo, mas as pessoas elas são realmente impulsivas demais. E eu acho que isso leva a uma irresponsabilidade muito grande. Então eu acho que nossos filhos estão Mergulhados nisso. postos nesse caldo aí, exatamente, mergulhado nesse caldo, e a oportunidade, uma hora ou outra, vai acontecer. E se você não conversar muito, não ter uma educação, é o que eu estava falando para o meu enteado há um tempo atrás. A opção de você falar não, ela deve permanecer. Porque se você tiver compulsividade, que é uma outra característica genética, Aí acabou. se você der a Baixar a primeira oportunidade, barreira. exato, o não Baixou a primeira barreira, existir, você não levanta ela de volta. você, exatamente, Exato. hoje com o tipo de drogas que a gente tem e Se você se expõe, você não Não vai sair desse buraco tão facilmente, entendeu? Hoje em dia estão usando fentanil, cara. Meu, fentanil, 100 vezes mais forte que a morfina. que louco. Dolantina, cara, tramadol, metadona, morfina, gente do céu, o que é isso? É muito forte, Outra pegada. não é diversão. Isso não está incluso na diversão, que a gente falava, não, vamos beber um rabo de galo e uma coxinha para entrar na escola.
Manja, porque na minha época os moleques faziam isso, literalmente. Parava às 7 horas da manhã. Nossa. Então, É, ué. 15 anos de idade. Rabo de galo e coxinha. Meu, rabo de galo e Meu coxinha pra entrar na escola pra... sabe, meu, olha as ideias. Essa ideia. Não, são coisas assim que você olha e fala, né? É criança. Agora, a criança hoje está susceptível a cocaína muito mais do que antes. A crack muito mais do que antes. Boa Noite Cinderela, né? Que hoje é o IgG, é o sal do IgG. Muita coisa a conhecer. E eu acho que está muito disponível. Então, se a gente Mais se fácil do que colocar, a nossa época. deixar as crianças neste meio, cada vez mais vai se contaminar e a probabilidade é maior de ela Vende no experimentar. Mercado Livre, né? Vende no Mercado Livre. Jesus, A balinha 7 Belo. 10 Cara. balinhas 7 Belo, R$90. Uma bala 7 Belo, 90. salgado. Não é salgado o valor? Ninguém se liga nisso. Não sei porquê. São as coisas da vida, né? A gente fala, mas isso daí tá aí. É só você ir lá no computador, entende? Minhas filhas hoje não saem do computador, não saem do celular, Adolescente. entende? E mergulhou no mundo, A gente né? vivia na rua, empinando pipa, jogando O nosso bola mundo no- era um quarteirão, Era no um máximo quarteirão, 5 quarteirões. Eles exato. estão no celular, é o mundo. Não, né? o mundo inteiro. E exposto a tudo, né? E querem experimentar tudo. É fogo. Renato, se a gente continuar aqui, a gente vai. Vai embora, não é? Pessoal, Vai tá muito foi uma legal, conversa cara. sensacional, Muito uma legal. pessoa incrível que a gente legal adorou mesmo. receber aqui em casa. Queria agradecer, Renato, Então, tua obrigado presença aí, vocês, ter vindo aqui em casa. Obrigadaço, foi um prazer, Foi um prazer ótimo. mesmo. E vamos fazer outros. É isso aí. Vou falar deixa com a algumas pergunta. pessoas. Deixa a Pro pergunta. próximo Então. veterinário, ó, ele sugeriu, a gente achou Eu legal. acho que eu tenho uma pergunta boa que culminou no nosso papo aqui, tá? Para o próximo veterinário, o que é para você cuidar e gostar da medicina veterinária, Tá aí. tá? Quem vai ser o próximo? Eu acho que isso daí é importante a gente Pensar. um pouquinho. Você gosta de cuidar ou você gosta de animais? Exato. Isso existe uma diferença muito grande e essa diferença ela está sendo colocada em prova hoje para os veterinários mais novos. Porque todo mundo fala que gosta e não de Gosta de bicho, não cuidar, de cuidar. e sim de gosta por amor, né? Exato. E isso é uma confusão muito grande e faz uma diferença muito grande. Porque o vamos ver lá, na hora do vamos ver, não vai ter ninguém com você. Vai estar você sozinho lá, Você e com o bicho você. quebrado, sofrendo, e Você você e vai você. ter que dar o seu jeito. Entende? E hoje em dia o seu jeito não é mais jeitinho, porque os proprietários, os responsáveis Então, cada estão vez em mais exigentes. cima cobrando, né, Tem resultados. muito mais informação. Muito mais informação na ponta da mão. né? Eu acho que é uma pergunta legal. Sensacional. Legal. Falou? Show de bola. Fica a pergunta aí pro próximo. Pessoal, obrigado. Até o próximo Valeu. episódio. Valeu.